Olá galera, Jober Chaves na área e vamos para mais um vídeo da série Quem Quer Ser o Empresário? E hoje eu vou falar com você sobre como ficar rico em 24 horas. Bem, é claro que essa não é uma receita mágica para você ficar rico em 24 horas, mas deixa eu contar um episódio que aconteceu comigo logo no início da minha carreira. Eu tinha um gerente e nessa época não existia esses negócios que existem hoje de assédio moral. As pessoas podiam falar o que elas quisessem, né, para os seus funcionários e tudo bem. E esse meu gerente, ele chegou e falou assim: olha, Jober, você é a coisa mais parecida com uma ameba que eu já vi na minha vida. E ele disse assim: e não adianta você querer estudar mais, porque o tempo passa igual para nós dois. As 24 horas que você tem são as 24 horas que eu tenho. Eu olhei para ele, ele era o meu chefe e eu não podia responder nada, porque senão perderia meu emprego. Então, olhei para ele, fiquei quieto e tudo bem. E eu falo que essa arte de engolir sapos, tá? É uma coisa que está muito ligada à nossa inteligência emocional, porque talvez você esteja assistindo esse vídeo e fale: eu não passaria por isso jamais, eu teria pedido a conta, na hora eu tinha socado a cara dele e eu poderia fazer qualquer uma dessas coisas. Mas, se eu tivesse feito isso, eu teria perdido meu emprego. E eu teria que chegar em casa e dar uma desculpa para minha mulher, falar: olha, esse mês eu não vou ter dinheiro para comprar comida, porque meu chefe me chamou de ameba, e quem ele está pensando que eu sou para ele me chamar de ameba? E soquei a cara dele mesmo, entendeu? Soquei a cara dele, fui mandado embora, sem direitos, mas ó, isso aí ema, cada um com seus problemas. Assim ninguém vai me tratar, não. Poderia chegar pro meu filho, né, pros meus filhos e falar: olha, esse mês vocês não vão comer, porque o papai, não era o papai de ameba, mas onde já se viu, entendeu? Mas eu podia também ter feito aquilo que eu fiz. Eu engoli o sapo, olhei para ele com o melhor olhar que eu podia e por dentro eu respondi: você vai ver quem é a ameba. Você vai ver quem é a ameba. E ele estava certo numa coisa: o dia passa igual para todo mundo, mas como cada um de nós vai aproveitar as suas 24 horas é que vão fazer a diferença entre a riqueza e a pobreza. Então, a primeira coisa que eu fui fazer, né, eu fui olhar para as minhas 24 horas e eu fui ver o que é que estava me roubando tempo para eu construir essa riqueza, o que é que estava valendo a pena eu continuar investindo para construir essa riqueza. Então, eu consigo me lembrar de coisas que eu eliminei da minha vida, como jornais. Então, na época não existia internet, né? Mas eu perdi um tempo enorme lendo jornais. Eu comprava jornal, praticamente todos os dias eu comprava jornal, e eu ia passar pelo noticiário de política, pelo noticiário econômico, pelo noticiário de esportes, para depois começar o meu dia. Mas não bastasse isso, eu também assistia o jornal. Quando dava tempo, eu assistia o Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil. Jornal Hoje não, porque aí era no meio do dia. Jornal Nacional eu não assistia, porque a gente sempre encerrava o dia com uma happy hour e ia beber, né, com os donos da empresa, inclusive esse meu gerente que me chamava de ameba, e era quase que uma obrigação estar lá. Se você não estivesse lá, você corria o risco desde perder um setor, e eles estavam lá bebendo à noite, e decidia que aquele setor não ia ser seu, estava bebendo, sei lá, por qualquer razão, até podia te mandar embora, tá, promover alguém no seu lugar. Então, você precisava estar lá para defender o seu território, né? Então, isso não era legal, mas estava lá na lista de coisas a fazer. Mas eu, em algum momento, eu também consegui tirar isso, mas você vai entender isso melhor. Quando eu tirei todas essas coisas da minha vida e fui eliminando, eu não consegui eliminar no primeiro momento esse happy hour da noite, mas eu fui eliminando, as minhas capacidades foram aumentando. E foi nesse processo que eu mudei de trabalho, aí eu saí de lá, porque as coisas acabaram ficando ruins. Claro, uma empresa que trata os seus colaboradores dessa forma, ela não podia crescer, mas as coisas ficaram ruins e eu fui para uma outra empresa. E aí eu cresci nessa empresa, cresci lá como empregado,
e 1 ano depois eu montei a minha empresa. Então 2 anos depois, eu de vez em quando passava lá para cumprimentá-los, tá? Mas muito de vez em quando. Olha só, eu fui de um cara viciado em estar todas as noites lá, porque a gente ia beber, para um cara que passava lá a cada 6 meses para ser educado. E eu entrava por uma porta, saía para outra, eu não bebia mais já nesse momento, então tinha parado, não bebia nada. Então você entende? Olha, então eu eliminei jornais, eu eliminei revistas, eu eliminei o Jornal da Globo, eu eliminei Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, eu eliminei as noites bebendo, eu eliminei tudo que não fosse coisa positiva que somasse para o meu crescimento pessoal. Então, eliminei festas desnecessárias, Então, assim, o meu dia, eu virei uma máquina de me preparar para produzir riqueza. No meu próximo emprego, colocando tudo isso a favor desse novo trabalho, e vale dizer também que eu peguei todo o trabalho na minha mão, né? Peguei tudo aquilo. O dono dessa nova empresa que eu fui trabalhar, eu vi, o que você tem para fazer? Ele falava, eu tenho que fazer isso. Não, deixa que eu faço para você. O que você tem para fazer? Eu tenho isso aqui. Deixa que eu faço para você. Eu tirei todo o trabalho da mão do dono da empresa. E você pode chegar e falar assim, é claro que eu não fiz isso de uma maneira assintosa, né? Eu fui fazendo isso aos poucos, porque tinha que aprender para pegar mais. Mas uma das coisas para você entender, eu queria act like a owner. Então, agir como dono. Eu queria agir como dono. Eu não queria dar um golpe, passar a perna na empresa. Eu queria agir como se eu fosse o dono. E eu tomei o controle da empresa da mão dele de tal forma que quando ele ia lá, duas coisas. Chegou um primeiro momento, ele não tinha o que fazer, e no segundo momento ele não tinha nem onde sentar. Então ele só ia lá para prestação de contas, e depois, a partir do momento que ele viu que a gente era muito honesto, aí ele nem para prestação de contas ele ia. A gente depositava o dinheiro na conta dele e tal, e a gente fazia toda a prestação de contas. E aí, eu passei, nesse ano, eu cheguei no maior salário da minha vida. Então, eu vou falar uma coisa assim, qualquer coisa em torno de $7.000 em alguns momentos, tá? $7.000. Se você contar no dólar de hoje, né? It's not so bad, né? Não é tão ruim assim, né? Mas eu me lembro, isso não era todos os meses, eu me lembro de picos de 7 mil, talvez até de $10.000, me lembro de picos. Aí, beleza, aí eu tava bonito, tava ganhando dinheiro, e eu me lembro dessa época, né, zeramos as dívidas, eu não tinha grandes dívidas nessa época, mas sabe coisa assim, é um cartão de crédito, é uma coisa assim, deixar o nome tudo certinho, guardar um dinheiro na poupança, compramos o primeiro carro zero, compramos um segundo carro, então, assim, foi uma época boa, mas eu me lembro quando, depois a gente saiu de lá, montamos a nossa empresa, e aí eu me lembro quando eu comprei a minha primeira Mercedes. E aí, lembrei, né? Do que você acha que eu lembrei? Joubert, você é a coisa mais parecida com a ameba que eu conheci na minha vida. E eu quero dizer uma coisa assim para você. Muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes eu pensei em... Por quê? Porque nem tudo foram flores, um dia eu conto isso para você. Agora eu tinha uma Mercedes, e eu voltei lá no bar, botequim, lá onde eles frequentavam, e eu estacionei a Mercedes tão perto da calçada, tão perto, que para eu abrir, aquele meu gerente que me chamou de ameba, teve que tirar a perna para eu conseguir descer do carro. O meu olhar para ele, eu nunca falei nada, né? Nunca falei nada. Eu esfreguei na cara, foi a Mercedes. Mas o meu olhar para ele foi assim, eu posso ser uma ameba, mas agora eu sou uma ameba de Mercedes. Porque uma das coisas que o Bill me ensinou é que a vitória sobre os ladrões de sonho, elas devem ser celebradas. Elas devem ser celebradas. E esse é o meu estilo, né? Então eu esfreguei a Mercedes na cara, mas não falei nada. Quem que é agora? Quem que é a ameba? Não é meu estilo. Mas eu me lembro que depois disso, eu troquei essa Mercedes por um Wrangler conversível. O Wrangler era um Jeep e ele tinha tido uma Puma conversível, mas bem lá atrás, assim, ele tinha tido uma Puma conversível. E eu me lembro quando eu, 6 meses depois, sempre eu ia lá a cada 6 meses para não parecer que eu era tinha esquecido os amigos, as origens, né? Apesar da gente não sair mais junto. E aí eu me lembro de que ele olhou para mim e ele não viu que eu estava olhando para ele de lado assim, né? E na hora que eu olhei para ele assim, ele fez assim, sabe assim? Ele desabou quando, sei lá, não sei o que foi que passou pela cabeça dele, eu também nunca perguntei,
isso não é meu problema, isso não era meu problema, né? Mas uma das coisas importantes de olhar é de você ter essa visão de que se você olhar para suas 24 horas e tiver disposto, à luz das suas metas, olha, é lá que eu quero chegar. Eu quero verdadeiramente construir riqueza. Então, isso sai da minha agenda, isso sai, isso precisa entrar, isso aqui precisa entrar. Se você construir uma agenda e você olhar para suas 24 horas e você olhar, caracas, essas 24 horas aqui, elas são top. Não vai levar muito tempo. Quando você somar 24 horas suficientes, você vai construir e você vai chegar nesse lugar chamado sucesso, você vai construir, subir a montanha da riqueza. Então, é isso que eu fiz, é isso que eu ajudei muita gente a fazer, tá? Os empresários que eu ajudei a se transformarem em grandes empresários ou em empresários construíram isso, então vale a pena você olhar para suas 24 horas para que você seja uma máquina de geração de riqueza. Combinado? Se você estiver pronto para fazer isso, o que eu quero te garantir é que the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. Se eu sou, nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.